Olá, então continuando aí, nós vamos falar agora da caracterização de sistemas dinâmicos. Eh, Como é que a gente caracteriza o sistema dinâmico experimentalmente? O que a gente usa é que, escrito em forma de diagrama de bloco, de forma bem genérica, a gente usa um gerador de sinais, aí pode ser um gerador de sinais eletrônico, um gerador de sinais de ondas de vibração mecânica, por exemplo, se coloca uma plataforma vibratória, um gerador de flutuações térmicas e assim por diante. E a gente vai aplicar isso na entrada de um circuito em teste cuja dinâmica é desconhecida, que a gente quer caracterizar, e aí medindo o sinal de entrada U e o sinal de resposta a essa perturbação, a gente vai fazer uma parametrização desses sinais. O que resulta dessa parametrização? Resulta, por exemplo, o ganho, resulta a defasagem, resulta a constante de tempo dominante aí desse circuito. Ou pode ter mais de uma constante de tempo, a gente consegue fazer padronizações. Aqui eu coloquei os três elementos mais básicos aí, que geralmente a gente busca identificar. Que sinais que a gente usa? O sinal mais forte, então, vai ser o impulso. O impulso unitário é raramente usado porque ele excita uma ampla faixa de frequência. Então, a gente vai ver que o impulso, como a gente viu lá na aula sobre sinais e sistemas, que o impulso contém praticamente todas as frequências. Então, quando você aplica o impulso, você está excitando uma ampla faixa de frequência. Então, isso não é desejável, mas é usado. Nós vamos ver aqui no caso de caracterização de veículos, que um quebra-mola funciona exatamente como um impulso. Outra caracterização, e aí muito utilizada em sistemas industriais, é a resposta ao degrau. Porque só que a resposta ao degrau ela tem uma característica de integrador, de fazer média, soma. É, e essa resposta ela é utilizada amplamente para caracterizar, tem vários padronizados, em todo sistema de automação ou eletrônico tem a possibilidade de gerar um degrau para caracterizar um sistema. Aqui nós temos a resposta típica de um sistema de primeira ordem a uma entrada em impulso, então sendo uma resposta amortecida, uma exponencial amortecida, e a resposta degrau uma exponencial crescente aí. A outra caracterização, o outro sinal que a gente usa para caracterizar sistemas dinâmicos, que são senoides, esse foi proposto por Nyquist, lá no final da década de 20, início de 1930, o artigo dele de 1932 que consagra esse uso das senoides, até então ninguém fazia isso, e o Nyquist faz uma sistematização muito linda, embora complexa, literalmente, usando senoides. E é importante a gente saber quando que a gente usa cada uma delas, essa é a ideia dos próximos slides de mostrar. Mas quando você aplica aqui uma única senoide numa dinâmica desconhecida, você me comparando os dois sinais, aqui no caso estou colocando a entrada tracejada e a saída defasada, a gente está interessado em medir a defasagem e a razão dos ganhos, a razão das amplitudes, que é o ganho. Então, ou seja, nós temos basicamente esses três sinais. Quando usá-los, quando que um é preferível, por que eu preciso de mais de um? Vamos procurar dar uma dica aqui nos próximos slides. Primeiro, a gente lembrando do impulso unitário e o degrau, que eles têm uma relação. O impulso unitário é uma abstração, é uma idealização. Na verdade, não tem impulso ideal na prática, a gente tem impulsos que a gente aproxima por impulso. Aqui nós temos um pulso que tem uma largura TZ, delta T e uma altura e uma amplitude A. O que foi definido como impulso unitário é um pulso desse que tem área unitária, ou seja, ΔT vezes A é igual a 1. ΔT vezes A é igual a 1. Eu coloquei aqui um com um índice infinito para lembrar o seguinte, que idealmente a gente faz esse ΔT para zero, ou seja, eu vou estreitando esse pulso para a área continuar igual a 1, a gente vai cada vez ficando com amplitude maior. Então, no limite, é como se esse pulso tivesse amplitude infinita, mas o que interessa é a área dele ser definida como 1. E isso tem a ver com a forma como a gente processa esse sinal aí. E o degrau unitário nada mais é do que a integral do impulso. Por quê? Porque, olha só, se eu tiver aqui várias medidas antes, que está 0, 0, aí chega no degrau aqui, vamos imaginar que esse degrau tem um pulso de área 1, então vou falar que a amplitude dele é 1 para simplicidade. É assim que a gente faz. Aqui depois vem 0. Então, o degrau é uma integral. Integral é soma. Então, eu vou somar 0 mais 0 dá 0. Então, dá 0, 0, 0. Quando chegar aqui, 0 mais 1 dá 1. Aí subiu. E depois, 1 mais 0 dá 1. Então, continua 1. Então, claramente, é fácil a gente ver aqui que se eu estiver mostrando um sinal, a integral, né, que é aproximada por um somatório aí, vai converter o impulso, que a gente chama de deltinha,
de T, num degrau que a gente chama UH de T. Esse H aqui vem de Heaviside, Oliver Heaviside, que é o engenheiro inglês lá que propôs isso pela primeira vez. Inclusive o Heaviside, para reforçar essa coisa da degrau unitária, ele definia como variável um número 1, que é uma coisa que para o matemático é uma coisa horrenda, assim, de você falar que um algarismo vai funcionar como variável, que era a função U de T. Hoje a gente chama de UH de T, para falar que é um impulso unitário, o degrau unitário, né, em vez de ficar usando o número 1 aí, que é uma coisa que assusta mesmo. Mas era a ideia que o Heaviside estava querendo passar. Se a gente pegar um impulso e passar no analisador de espectro, a gente vê que contém praticamente todas as frequências, com a mesma amplitude, idealmente. E se eu fizer a integral de todas essas frequências aqui, a integral vai atenuando, porque quanto maior a frequência, 1 sobre um número muito grande tende para zero. Então, obviamente, vai. S é derivada, 1 sobre S é integral, que é a operação inversa. Então, olha que interessante. O modelo matemático de um degrau é um integrador. É a mesma função que modela um integrador. E isso vai ser usado em várias aplicações, às vezes precisa ter esse entendimento de que, por exemplo, o integrador é representado por 1 sobre S. Então, e se o impulso unitário é 1, e todas as frequências são igual a 1, então delta de ômega maiúsculo aí, que é no domínio da frequência, é igual a 1. Então, um impulso unitário é 1. Então, aplicar um impulso unitário no sistema é multiplicar esse sistema por 1. E aí a saída do sistema vai ser a característica do sistema. Essa é a ideia. Não é maluco isso? Então, assim, é tão simples. Ou seja, aplicar um impulso em alguma coisa é simplesmente multiplicá-lo por 1. Ou seja, fazer um sinal 1 vezes a função de transferência do sistema. E o que vai sair, então, é uma função que a resposta do sistema vai ser uma resposta que é a própria característica de transferência desse sistema. E se a gente aplica o degrau, o que a gente tem é a integral da característica da função de transferência do sistema. É bom lembrar que o integrador ele tem ganho, quando a frequência vai para zero, ele tende para infinito, não é isso? Ou seja, 1 sobre zero vai para infinito. Então, ou seja, o integrador para uma variável constante, ele vai integrando e aí vai subindo para o infinito. Mas quando a frequência aumenta, ele vai atenuando. Então, é lembrar dessas ideias aí, de ver os gráficos aqui. Agora vamos ver algo assim menos usual. Nós vimos que um ruído térmico de um resistor tem uma característica de espectro que a gente chama de ruído branco. Por quê? Porque a cor branca tem todas as frequências. Então, um sinal de ruído que contém todas as frequências, aqui está um diagrama de frequência que contém todas as frequências com a mesma amplitude. Então, a gente fala que esse sinal aqui é um ruído branco. Ou seja, aqui está um sinal de ruído, que, por exemplo, como é que se obtém um sinal desse? Se a gente colocar um sensor de deslocamento na roda e andar com essa roda, por exemplo, no calçamento, que é a pavimentação poliédrica do campus da universidade, da UFMG, esse pavimento, como ele é assentado de forma aleatória, ele atua como uma fonte de vibração de ruído branco que está injetando. Então, ou seja, quando você está andando com o carro numa rua com pavimentação poliédrica, você está injetando no sistema massa-mola do carro todas as frequências. Como o carro é feito de parafusos que apertam maçanetas e várias componentes, se você todo dia trafegar numa rua, como o calçamento do campus da Universidade Federal de Minas Gerais, você vai excitar as frequências que são as frequências de ressonância dos parafusos. Então, em cerca de 2 anos, 3 anos, esses carros populares estão tudo já caindo, as molinhas que seguram a porta do combustível, às vezes até lanternas de veículos caem, porque os parafusos vão desparafusando, você não vai lá apertar, eles vão cair. O mesmo vale para quem mora numa cidade que só tem pavimentação poliédrica. Se a pessoa trafega ali diariamente o carro, depois de uns 2 anos, 2 anos e meio, você tem que ir lá e apertar os parafusos disso. Aqui é interessante, quando a gente coloca a pavimentação poliédrica e passa a ver a pista de rolamento com um gerador de sinais para o sistema mecânico, que é o caso do veículo, aqui é a forma como você caracteriza o veículo. Por exemplo, se você está construindo aqui, eu peguei a foto de internet aí de uma caminhonete passando num quebra-mola para testar uma lombada. Então, assim, vou dar um zoom aqui nessa lombada aqui. Então, ou seja, todo carro, por exemplo, quando é produzido, ele passa numa lombada, geralmente 1 polegada de altura, 2 polegadas, ou seja, 2,5 centímetros de altura, 5 centímetros de largura.
Mais ou menos isso aqui é o que essa chapinha de aço aqui está representando. Isso é um impulso que se considera unitário. O veículo passa aqui, nós vamos ver mais à frente numa animação, e aí você está dando um impulso para o carro. E o que você vai ter é o quê? Você vai injetar todas as frequências no carro. Como a função de transferência do impulso é 1 vezes o carro, né? Ou seja, se esse cara aqui é 1. Então, se eu estou imaginando que isso aqui, a lombada é 1 vezes o carro, se tiver um sensor aqui, você vai estar medindo que a função de transferência do carro. Não é isso? Você pegar esse sensor aqui em cima. Então, por isso que quando você produz o veículo, você passa ele em cima de uma pequena lombada, que aí o sinal que você vai captar aqui de um sensor de vibração, por exemplo, um acelerômetro, por exemplo. Aquele acelerômetro vai te dar qual é a resposta às vibrações da estrutura toda do veículo. Essa é uma forma simples de você verificar um modelo. Esse impulso aí unitário é chamado de impulso de Dirac. Dirac é um engenheiro eletricista, Paul Dirac. Depois foi fazer doutorado em física, fez o modelo, um dos meus modelos aí da física quântica para o átomo, utilizando exatamente a questão do impulso aí. Certa vez um aluno perguntou para ele assim, eu acho essa matemática de impulso aí um negócio assim, uma coisa que tem área 1, que você vai para zero, a largura do pulso aí ele vai para infinito. Isso é uma matemática muito dodge, muito arriscada, né? Aí o Paul Dirac virou para ele e falou assim, o Paul Dirac estava dando aula para físicos e matemáticos, assim, não estou interessado na, na matemática nesse caso, estou interessado no que a física faz. Se o impulso me permite representar isso de uma forma elegante, simples e operacional, eu estou satisfeito. O cara ganhou o prêmio Nobel, né? Então vamos discutir aí. Vamos olhar aqui. Aqui está o exemplo do carro. Aqui é um carrinho, modelo reduzido, e esse carrinho está mostrando ali que tem um modelo massa-mola da carrinho. E aí tem uma caneta fixada aqui nessa base, aí você solta o carrinho, tem uma cordinha puxando o carrinho, aí ele passa aqui no impulso, tá vendo? Que na hora que ele passa no impulso, vocês veem a resposta ao impulso do carro. Vou deixar passar de novo aqui, para a gente ver, vocês vão ver que quando o carrinho passa, ele produz uma resposta ao impulso do carro aí. Presta atenção aí, mais uma vez aí. Aí ele vai passar no quebra-mola, tá aqui o quebra-mola, e aí tem a resposta ali do pulso. Então, ou seja, o carro é modelado como se tem uma massa-mola aqui, a representação típica de uma mola, aqui um amortecedor, e aqui é uma massa, aqui no caso a massa da roda, depois vem a massa lá do chassi, e os amortecedores são os componentes, e a mola são os componentes que os engenheiros querem projetar nesse veículo aí, e aí eles sabem, por essa resposta ao impulso, se o amortecedor está atingindo a resposta desejada. Lembrando que o ser humano, nós ouvimos frequências acima de 20 Hz, mas frequências abaixo de 20 Hz a gente não ouve, mas o corpo sente. Então, mais à frente eu vou mostrar isso. Então, na hora que você está projetando um amortecedor, você está fazendo teste com o veículo, você tem que ver se o veículo, quando ele passar por um pulso, aí isso vai refletir quando ele passar em outras estradas, como calçamento, asfalto, que tenha corrugamento e tal, se ele não vai excitar frequências na pessoa que causam desconforto intestinal, dor no peito e assim por diante. Então, é importante se caracterizar dinamicamente. Vou voltar aqui. Aqui eu só coloquei um outro GIF animado aqui, que mostra exatamente um carro aqui BMW sendo testado numa pista. Ele simula uma pista e aí simula várias vibrações e frequências, e aí você testa toda a estrutura para ver se ela está dentro dos parâmetros desejados aí. Então, quem vai trabalhar como técnico numa empresa que fabrica automóveis, e principalmente na parte de desenvolvimento e teste, são técnicos bem valorizados, e esse entendimento aqui é fundamental para você começar a entender qual o fluxo de trabalho que é feito no desenvolvimento e teste de um veículo. Aqui, assim, depois que tem lá, então, você pode fazer um teste, como no caso do veículo, você coloca um impulso. Mas um outro teste comum é o degrau. Então aqui nós estamos colocando um gerador de sinais, mas esse gerador de sinais nós vamos configurá-lo para gerar um degrau, que é esse sinal aqui. Ó. Então nós vamos colocar aqui o sinal azul aqui. A dinâmica desconhecida, suponho que dessa dinâmica desconhecida aqui, na verdade, ela seja um filtro RC passa abaixo. Isso. E a gente suspeita disso. Aí eu aplico um degrau e aí eu obtenho essa resposta em vermelho aqui. Depois que eu obtive essa resposta, o que é essa parametrização? Parametrização, eu estou pegando aqui o sinal Y,
que é esse aqui é o nosso Y, e esse é o sinal U, e ao comparar os dois sinais, nós vamos poder obter essas métricas aqui. Como que é isso? Ó, do modelo matemático lá de um filtro RC, a gente sabe sempre colocar, pegar a inclinação na hora que ele está em zero, em repouso. Na hora que eu dou o degrau, se eu traçar aqui uma reta que meça a inclinação, a derivada exatamente no ponto de partida, aonde ela cruzar com o valor final, no caso aqui, estão colocando um degrau unitário e um filtro com ganho 1. Onde ela cruzar esse ponto aqui, esse ponto nos dá, essa distância aqui, nos dá o tal, que é a constante de tempo, que é o único parâmetro que está nessa função de transferência, assumindo que os dois sinais convergem, então ganham 1, ou seja, no infinito, ou seja, quando você está em frequência zero, onde o tempo fica muito grande, o tempo fica grande, a frequência vai para zero. Quando o tempo está pequenininho, você tem frequências altas. Então aqui a gente tem frequências altas, e aqui a gente tem S, o S aqui tende para zero, quando você fica constante. Ok? Só lembrar dessa inversão aí da coisa. Inclusive o seguinte, se eu quiser saber qual a resposta de um filtro 1 sobre tal S, se eu quiser saber qual ganho em regime permanente, eu simplesmente faço G de zero. O que é G de zero? Eu troco o S por frequência zero. Quando eu fizer zero aqui, eu sei que esse ganho é 1, que é a resposta no infinito lá desses sinais. Ok? E aí, se eu traçar esse ponto aqui, então, graficamente é assim mesmo. Onde essa gráfica, essa reta paralela ao eixo Y aqui, cruzar com a resposta Y, esse tempo aqui é o nosso tal, que é o produto RC, no caso, se for um filtro RC ideal aí. Então, essa é a forma experimentalmente aí, ou seja, se eu der uma resposta para vocês, a resposta fez isso, peça, aproxima, encontra um modelo matemático. Você vem cá e fala assim, acho que o degrau aconteceu aqui, é isso mesmo, acho que o degrau aconteceu aqui. Aí você coloca T e Y, é o seguinte, ó, isso aqui o degrau teve amplitude 1 e eles convergiram lá para 1 ou 10, por exemplo, os dois. Você sabe que o ganho final vai ser 1, e aí a gente vem aqui e calcula coloca uma reta ali, e fala que esse tempo aqui é o nosso tal estimado. E esse valor aqui, se ali é 10, aqui vai ser 6,3. Se for 1, vai ser 0,63 e assim por diante. Opa, aqui, 0,63, eu arredondei ali. 0,63 normalmente. Vamos ver outro exemplo aqui. Como é que a gente faz? Aqui está um exemplo, assim, tem um sensor de temperatura. Ele tem uma massa térmica. Então a gente sabe que se ele tem uma massa e tem uma capacitância, a gente lembra lá da termodinâmica, que a equação lá do termo, delta Q igual a MC delta T, ou seja, a variação de temperatura, eu vou ter uma variação de calor em função da variação de temperatura. O produto massa vezes calor específico é o que os físicos chamam de capacitância, físicos e engenheiros mecânicos chamam de capacitância térmica. Então isso aqui é a nossa capacitância térmica. E a resistência térmica da pele e do encapsulamento aí dão a nossa componente R aí, que quando você encostar o dedo nesse encapsulamento, nós vamos ter esse filtro passa baixa, só que de origem térmica aí. Então, ou seja, dependendo da massa do sensor e do material que ele é feito, que tem um calor específico, a gente pode dimensionar. Mas como é que a gente faz isso na prática? Na prática é mais simples. Faz o seguinte, eu tenho o sensor, no caso aqui um LM35, é um sensor simples que você coloca 5 volts entre o pino 1 e 3, do pino 2 para o 3, a gente vai medir mais ou menos 10 milivolts por grau Celsius. Então, é um sensor baratinho de temperatura, e ele é feito aí para a faixa de 0 a 100 graus, otimizado para a faixa de temperatura ambiente entre 10 e 30, 40 graus, aí, que é a faixa mais usada. Então, é um componente simples, um encapsulamento TO92, pinagem 1, 2, 3. A gente coloca aqui 5 volts, baixa corrente de consumo. E aí vamos lá, olha como é que funciona o experimento. O experimento é o seguinte, eu tenho um sistema de aquisição de dados, eu encosto o dedo, e aí ele obtém a resposta. E depois a gente tira o dedo, a hora que a gente tira o dedo, ele começa a perder o calor, e aí ele responde. Ok? Então, voltando aqui, a gente vai colocar o dedo, tem que deixar o dedo fixo em cima do sensor. Nosso dedo está acima da temperatura ambiente. Em geral, a temperatura é em torno de 32, 33 graus. Quem tiver a mão fria, só dá uma esquentada aí, que o sangue circula, dá uma esquentadinha. E aí você está aplicando um degrau térmico no sensor e ele vai responder. Se você tira o dedo, ele começa a perder calor, e aí é como se fosse um degrau no sentido contrário.
Depois que você obteve essa resposta, então, lá usando o sistema de aquisição de dados, como é que eu descubro o modelo do sensor? Eu vou inferir que ele é um modelo simples de um sistema de primeira ordem, ou seja, eu vou dizer que o modelo é 1 sobre tal S mais 1. Aqui eu posso ter um ganho, literalmente, que a gente coloca em função da temperatura, não precisa necessariamente ser 1. Aqui, nesse gráfico, a gente colocou ele 1. Eu quero descobrir agora quem que é esse parâmetro. Como é que eu faço? Eu pego onde que ele começou, onde que o degrau foi aplicado, calculo a inclinação nesse ponto, quando ela cruzar o eixo, essa distância aqui me dá tal, e esse valor aqui é aproximadamente 0,63. Então a gente olha ou você pode olhar o seguinte, partindo desse ponto, onde que ela atingiu 63% do valor final. E aí essa distância te dá o tal. E aí esse valor é o que você coloca no modelo ali. Se os dois sinais convergirem, ganha 1. Se os sinais forem para amplitudes diferentes, você coloca a razão, o delta da entrada com o delta da saída para obter o modelo. Então essa é a forma que se caracteriza experimentalmente. E aí nós vamos falar que o modelo desse sensor aqui é um sistema 1 sobre tal S mais 1. E depois a gente vai verificar se isso realmente é válido. Mas é essa a ideia aí. Bem, mas só a resposta ao degrau ajuda a caracterizar tudo? Nem sempre. Aqui tem um exemplo que eu coloco aí, esse exemplo vem do livro do professor Ostrom, que ele fala o seguinte: você tem um sistema com resposta ao degrau, ele obteve um modelo, um ganho 100 sobre S mais 1, constante de tempo 1. E tem um sistema que ele fez o teste, o sistema tem ganho 100, S mais 1, mas tem uma outra dinâmica dupla aqui, tem um outro polo duplo aqui, em 1 sobre 1 sobre 25 mil, que seria o polo. A resposta ao degrau dos dois é muito parecida, porque essa constante de tempo aqui é pequenininha. Então, o que acontece? Em malha aberta, os dois parecem parecidos, ok. Mas quando a gente fechar a malha em torno desse sistema, o que é 100 sobre S mais 1 é um sistema estável. O outro, que tem um polo complexo aqui embaixo, ele fica instável. Então, isso mostra o seguinte: às vezes a resposta ao degrau produz modelos que são muito próximos, e quando a gente fecha a malha, a gente vê que um sistema fica instável. Então, por isso que a gente tem que ter mecanismos de identificação para ser capaz, quando isso ocorre, de entender e explicar por quê. Então, resposta em frequência de sistemas, o que é isso? Você tem um sistema com a dinâmica desconhecida, você vai aplicar senoides na entrada, usando um gerador de sinais, um oscilador, e vai medir a amplitude e fase na saída para produzir esse modelo aí, que é o nosso diagrama de Bode. Então, é uma maneira simples e eficiente de obter a dinâmica experimentalmente. Caracteriza um sistema pela transmissão de senoides, essa é a ideia que o Nyquist trouxe. Estabelece o conceito de função de transferência, porque agora, como eu tenho só senoides, eu tenho um módulo, que é um número real, e uma fase, eu posso representar isso por um número complexo, na forma polar, não é isso? Então, G de J ômega lá é igual a um A de ômega e um φ de ômega e um θ de ômega, não é isso? Então, agora a gente cria um jeito simples de caracterizar, descobrir essa função de transferência. E isso nos permite desenvolver métodos de projeto construtivos. Eu sei qual a frequência que está presente, qual que eu quero eliminar. Por exemplo, no caso do ser humano, nós queremos eliminar frequências que estão abaixo de 20 Hz, porque essas frequências vibrando dentro do veículo causam desconforto para o ser humano em geral. E ela abre a porta para você poder usar funções complexas. Então, eu lembro o seguinte: quando o Nyquist publicou o artigo dele, ele olhou para o diretor dos laboratórios Bell, ele era engenheiro eletricista, mas não era muito bom com variável complexa. E ele fala: eu vou descrever, em vez de ficar falando de senoide, eu vou falar só que são números complexos, sem ficar descrevendo o processo, como que era feito. E aí o chefe dele deu uma lista e falou: isso aqui é só números complexos, tá, pode publicar. Mas as ideias estavam ali. Bastou um alemão pegar o artigo do Nyquist, e eles liam tudo que o Nyquist publicava, e entendeu o que o Nyquist estava falando, e eles aplicaram em submarinos, que a gente vai ver no final dessa aula, uma coisa assim que é de vida ou morte aí, porque o cara entendeu o que o Nyquist estava publicando, e o Nyquist queria publicar porque era algo fundamental. Mas entender a variável complexa permite você entender várias outras coisas. O que a gente precisa aqui é de entender o que o número complexo representa. Ele representa um ganho e uma fase. E o que esse ganho representa em termos de amplitude
e o que a fase representa em defasagem no tempo. Esses são os parâmetros que o técnico precisa olhar e estar atento para que isso pode causar instabilidades ou indicar onde está a falha ou a necessidade de intervenção no sistema. E explicita a importância de amplitude e fase. O Nyquist escreve em 1932 que as pessoas entendem bem o que é amplitude, mas fase não. Então, do desenho aqui um sinal, isso aqui, se eu desenho um outro sinal com amplitude menor, as pessoas entendem fácil o que é isso aqui, valor de pico desses sinais. Mas na hora que a gente chega aqui e fala, isso aqui é uma fase, isso tem um atraso no tempo entre um sinal e outro. Isso aqui as pessoas até hoje têm dificuldade de entender. Então, a importância, estou chamando a atenção aqui, não é que seja difícil de entender, não. Mas é que alguém tem que te falar, e o Nyquist falou, escreveu isso em 1932, falou assim, amplitude todos entendem, fase não. E é por isso que a questão de estabilização, essa parte de controle de processos, de estabilização de amplificadores, ainda hoje é vista como algo relativamente complexo. Aqui está o exemplo lá do diagrama daquele processo lá da resposta ao degrau, que a resposta ao degrau é muito similar. Quando você faz a resposta, traça o diagrama de Bode, a gente vê que a diferença está é o seguinte, os dois sistemas têm comportamento diferente do ganho para a fase. Então a gente vê que o sistema que está oscilando ali, ele tem uma defasagem maior do que o outro. Isso não aparece na resposta ao degrau de forma evidente, mas aparece na resposta do diagrama de Bode. Então a gente tem que ter mais de um método, porque quando houver essas coisas, a resposta ao degrau de dois sistemas diferentes é muito parecida, mas um está ficando instável, o outro não. Então você vai e faz a resposta, traça o diagrama de Bode, que provavelmente isso vai estar na fase, a origem da coisa aí. Quando a gente for falar da parte de controle, lá na aula 19, eu vou lembrar um exemplo que o Nyquist colocou exatamente nessa direção aí. Então, aqui voltando ao diagrama de Bode, Bode publica as notas de aula dele em 1939, era tudo confidencial, porque era um esforço pré-Segunda Guerra Mundial. Em 1945, Bode publica o livro que contém aquilo que deixa de ser confidencial, ele pôde publicar essa parte aí, que é como traçar esse diagrama para circuitos eletrônicos. Você tem um oscilador, você tem um circuito com uma dinâmica linear desconhecida, e a gente vai comparar o sinal de entrada e saída para obter exatamente ganho e fase em função da frequência. Aqui está o exemplo que a gente faz isso. Quando a gente tem aula de laboratório, é uma aula clássica, você aplicar, variar a frequência na entrada de um circuito e obter essa resposta aí com o osciloscópio e poder fazer essa caracterização. Hoje está embutido já em alguns modos, como o Enay Alves aí da National, ele já faz isso para a gente automaticamente. Aqui está o exemplo do diagrama de Bode aí de um circuito e como é que ele é feito aí. Então agora é o seguinte, nós chegamos inevitavelmente em números complexos. Então, número complexo é basicamente um número com duas informações, a informação de razão de amplitude e de fase. Então, aqui eu coloquei 1 sobre 10s mais 1, isso representa nada mais do que, por exemplo, um circuito RC, passa abaixo, onde eu faço o produto RC ser igual a 10. E aí nós vamos fazer aí uma resposta tem um resultado experimental, a gente pode obter por simulação aí. Se eu coloco o sinal na entrada aqui, então ele está com a fase 0, sinal azul aqui, e eu meço o sinal na saída, Y, que é esse vermelho, eu consigo comparar as amplitudes para uma dada para a frequência que foi escolhida aqui. E eu consigo também medir essa defasagem. Então a gente consegue também medir o período da frequência que está sendo colocada aqui na entrada. Então se eu pego a defasagem, divido pelo período, que é o que está sendo feito aqui, ó. Então, ou seja, eu pego a razão dos picos, eu tenho o módulo. Como é que eu estimo a fase? Eu pego o ΔT entre os dois sinais, divido pelo período do sinal na entrada, multiplico por 360 por 2π. Se 360 eu vou ter o ângulo em grau, vou ficar por 2π em radiano. Então aqui a gente vê que está aproximadamente menos 45 graus. Menos porque o sinal de saída está defasado, está atrasado em relação à entrada. Se o sinal que tivesse à frente, se esse sinal tivesse à frente, ele seria avanço de fase, aí nós vamos ver mais à frente. Aqui, colocando como é que a gente faz isso matematicamente.
teoricamente, né? A gente tem lá o modelo 1 sobre 10S mais 1, nós estamos assumindo uma frequência ômega C igual a 0,1, então S é igual a J ômega, não é isso? Então fica 0,1J, eu venho cá e substituo S por 0,1J. E aí eu vou obter o módulo desse número complexo e a fase. O módulo dá 1 sobre raiz de 2 e a fase dá menos 45 graus. E aí eu posso representar isso aqui num diagrama plano complexo aí, a gente representa esse ponto que a gente mediu para essa única frequência, a defasagem de menos 45 graus e a amplitude aí que deu ali aqui é a parte real imaginária da 0,5, esse módulo aqui é raiz de 2, 1 sobre raiz de 2. Essa é a ideia aí da coisa. Observe que eu escolhi de propósito, quando eu faço 1 sobre 10S, eu faço S igual a 0,1, J 0,1, então isso aqui vai dar 1 sobre J mais 1, que é o caso clássico aí quando você está na frequência de corte desse sinal. Aqui eu estou fazendo o mesmo slide anterior, só que eu vou descrevendo aqui, então você pode parar aí para dar uma lida e ver como é que faz a substituição, como é que obtém os números. Para obter esse resultado aqui, você pode fazer ou no MATLAB ou no GeoGebra, para obter fácil aí esses números e entender aí o modelo que foi obtido. Aqui agora eu vou motivá-los aí com um experimento, é o seguinte: como é que você faz para descobrir a função de transferência do ser humano, ou o que causa desconforto no ser humano? Então a gente quer basicamente, eu quero fazer um modelo do ser humano para vibrações. Então você convoca lá seres humanos voluntários, geralmente o pessoal entre 18 anos de idade, que são o pessoal tá forte ali, bem robusto e tal. Você paga o sanduíche, coloca ele numa cadeira sentado, como está essa figurinha aí pulando aí, e você pega de baixo e faz um motor, você produz vibrações, você fica vibrando o motor, você varia a frequência e aí você mantém isso por um certo tempo, então, ou seja, os sinais senoidais são aplicados em pessoas em pé ou sentadas, mantendo essa frequência constante e aumentando essa amplitude até que a pessoa reclame dor ou incômodo. E aí a parte que a pessoa sentiu aquele incômodo, por exemplo, você está variando a frequência lá nesse experimento e a pessoa fala assim, entre 13 Hz e 20 Hz eu senti dor de cabeça. Entre 6 e 8 Hz você tem a ressonância da mandíbula, então sua mandíbula pode simplesmente despencar se você ficar numa plataforma em torno dessa frequência aí. Dor no peito entre 5 e 7 Hz, dor abdominal 4 e 10 Hz, vontade de urinar e defecar 10 a 18 Hz. Se você colocar numa cadeira, essa cadeira fica vibrando entre 10 e 18 Hz, aí dependendo da massa da pessoa, da rigidez muscular dela, se você colocar frequências constantes entre 10 e 18 Hz, ela vai ter vontade de urinar e defecar. E uma tensão muscular, o músculo fica contraído, entre 13 e 20 Hz. Então, olha só, todas as frequências aqui abaixo de 20 Hz, a gente não ouve essa frequência, mas o corpo sente. Então, na hora de você projetar um veículo, você tem que saber quais as faixas de frequência que incomodam as pessoas, para que o amortecedor possa filtrar essas vibrações que vêm do piso e vão atingir o motorista que está lá. Inclusive, tem um caso interessante seguinte, tem a esposa de um colega meu que reclamava que quando ela andava como passageira, ela passava mal. Quando ela dirigia, não. E eu falei, está correto, porque quando ela dirige, ela coloca a mão no volante, então ela muda o modelo matemático dela para resistir àquilo. Quando ela está do lado do motorista, dependendo de como se o motorista dirige mais agressivamente, tal, ela sentia as vibrações e aí passava mal. Essa vontade de urinar, defecar, também tem a vontade, tem o vômito aí que está associado muito com o visual, ou seja, nós temos um modelo que responde às vibrações, como que o olho está percebendo as mudanças. Então, por exemplo, é muito comum, quando o pessoal do interior vai na praia, e aí quando vai andar no barco, o pessoal que já cresceu na praia, os jangadeiros, estão acostumados com o molejo do mar, que estão nessa faixa de frequência abaixo de 20 Hz. Então eles já aprenderam a rejeitar isso, não passam mal. Aí vai lá um mineiro lá andar no barco, sentou no barco, não deu 5 minutos, já está passando mal. Então uma das formas de você evitar, se estiver num barco assim, é você ficar sentado, você deita, porque aí você muda o eixo de ação. Na verdade, essa questão da ânsia de vômito, ela vem quando você começa a ter variação do horizonte que você está com a sua visão, e aí o cérebro tem um modelo do que é uma coisa normal.
quando a coisa começa a variar muito fora do padrão que o cérebro está acostumado, ele acha que foi envenenado. Então, ele produz uma ânsia de vômito para você jogar fora o veneno. Então, se você tiver almoçado numa peixada, está perfeitamente normal, tem uma pimentinha, nada de mal. Mas se você vai andar de barco logo depois, o seu cérebro é primitivo, ele vai achar que você comeu alguma coisa que está passando mal e vai produzir o vômito aí. Tem até uma expressão que baianos e capixaba usam muito que chama marear, coisa feita de quem mora no interior. Bem, você vai mostrar assim, porque você tem que modelar alguma coisa, né? Isso, a gente modela o ser humano para ele poder andar no carro, que a gente possa projetar veículos que proporcionam conforto. Um bom veículo é aquele que a pessoa nem nota que isso existe. Bem, vamos lá então. Quando a gente tem um circuito RC, a primeira coisa que a gente faz é transformar esse circuito numa função de transferência. Aí aqui vai aparecer o 1 sobre RCS mais 1, tem um slide mais à frente que eu faço isso novamente, e esse RC a gente troca por tal. Como é que a gente simula isso? Então, aqui está o diagrama de Bode, essa aqui é a frequência de corte do circuito. Quando a gente tem, ou seja, para traçar esse diagrama eu dou vários valores para S, que de 10 a menos 3 a 10 a 1, e vou calculando o módulo é a fase. E aí, nesses gráficos aqui de Bode, nada mais é isso. Como aqui eu tenho o módulo de G e aqui a fase, φ, que é o argumento, eu posso também desenhar isso num diagrama, onde eu tenho o módulo e aqui é a fase. Aqui é o módulo. Essa função eu tenho a frequência explícita. Então o diagrama é explícito. O diagrama de Nyquist é a mesma informação do diagrama de Bode, porém num gráfico implícito. Ou seja, a frequência aqui, a frequência ômega aqui é implícita. Eu vejo apenas o ângulo e a fase. Aqui eu sei exatamente qual a frequência que é certinho. No caso do diagrama de Nyquist, eu sei que na frequência zero está aqui e na frequência infinito. Então, quando o ômega vai para infinito, nós vamos para zero. Porque mostrando que o sinal, o ganho está indo para zero aqui. A gente utiliza hoje no MATLAB, é relativamente simples aí de fazer. A gente descreve o sistema usando um construtor de função de transferência. Depois as funções já estão implementadas lá para traçar esses diagramas. A questão é entender. Vamos ver aqui como é que a gente faz isso, que fica mais fácil. Por exemplo, olha, tem várias formas de você digitar isso no MATLAB. Aqui nós estamos. Eu gosto dessa particularmente que é a mais didática. Assim, defino um objeto derivada, que é a transfer function 1, 0 sobre 1. O que é isso aqui? A S, por definição, é D de dt. Então, S é derivada. Então, como é que eu faço? Eu faço um sistema que é S sobre 1. Eu faço um G de S aí, que eu chamei de S. Vamos colocar aqui, vamos fazer um Szinho diferente, né? Então, aqui eu estou definindo como S uma função que é S sobre 1. Por quê? No MATLAB, no construtor de função de transferência, se eu tenho um polinômio que é S mais 1, a gente representa ele como 1 em 1, só apenas os coeficientes. Tem 2S aqui, vai aparecer 2 aqui. Como eu tenho apenas S, então S é mais 0 vezes S elevado a 0, não é isso? Então S elevado a 1. Então isso aqui vai ser representado por um polinômio 1, 0. E o denominador é 1. É isso? Não tem dinâmica aí. Então, essa é a melhor forma de fazer. Então, dessa forma que eu defino quem é S, depois eu descubro como é que o MATLAB representa o S, aqui aparece, aqui fica uma coisa até fica esquisita, mas vai estar entendido aí, porque o S aqui é só para display de que ele construiu um objeto. Aqui está o objeto numerador, o denominador, e todos os campos tem dentro desse objeto. A vantagem da gente usar o objeto é que a gente pode encapsular essa complexidade. Lembra do conceito de encapsulamento. Bem, quando eu tenho agora um circuito, um filtro RC, a gente transforma o filtro RC na função de transferência, nós temos agora dois polinômios. O numerador, que é 1, e o denominador, que é tal S mais 1. Então, como é que a gente digita isso aqui? Olha, se eu definir o S dessa forma, eu escrevo literalmente como a gente escreve no papel, 1 sobre tal vezes S mais 1. Como é que vai ser essa multiplicação de uma constante vezes o S? O MATLAB já encapsulou
esse processo convolucional aqui, e aqui a gente vê, ó, quando a gente faz desse jeito, ele constrói o objeto para a gente transfer function. A gente consegue ver logo que foi construído. Uma vez que você construiu o objeto transfer function, agora é simplesmente a resposta ao impulso, a gente escreve impulso G. O G vira o objeto transfer function. A resposta ao degrau, o diagrama de Bode e o diagrama de Nyquist. É simples assim. Ok?